para depois. Não, vamos dar outro tempo. Olha, começou a gravar aqui. Então, gente, olha, muito obrigado por quem está aqui assistindo a gente, né? Mais uma entrevista do nosso projeto Acervo de Memórias Indígenas, do GT, os Índios na História da Ampu Piauí. Eu sou João Paulo, sou professor do IFP de Uruçuí. A gente tem aqui a professora Tatiana Oliveira, lá da UESP de Floriano, nosso querido Charles, indigenista, arqueólogo, e com a gente temos a queridíssima e esperada Dona Francisca Cariri. Quase que não sai, né, Dona Francisca, essa entrevista, mas a gente estava dizendo aqui, a gente é teimoso e uma hora essa entrevista veio, né? Dona Francisca, muito obrigado por estar aqui com a gente, por topar falar da sua vida, né, abrir a sua vida para a gente. E aí a gente queria começar essa entrevista perguntando para você de suas lembranças mais remotas. Como é que foi a sua infância? Onde foi que você nasceu? Quando você nasceu? E como é que era ser uma criança no lugar em que você nasceu? Sim? Pode falar. Mas é bom. É uma das coisas que a gente não esquece da nossa infância, né? Desde de criança. Então, eu nasci em 66, eu sou de 66. Naquela época, era uma época muito difícil. Com 2 anos com 2 anos de idade, eu fui criada pelos meus avós paternos. Eu passei, né? Então, o que é que a gente se alimentava naquela época dos meus pais, né? Que naquela época meus pais não tiveram condições de me criar, e eu fui criada pelos meus avós. O que é para a gente sobreviver? A minha avó, ela ia trabalhar na casa dos brancos naquela época, né? Ela ia trabalhar na casa dos fazendeiros para pilar o milho para poder eles comer o pintado, e o que sobrava para minha avó era o olho do milho para poder fazer a pipoca para dar para nós comer, né? Que ela tinha, era ela, mais o esposo, e tinha uma filha, e eu, que era neta, que era pequena, né? Nessa época que a gente morava, mais ou menos aí por 69, por aí assim, né? Que eu vivia com ela. Então, aí depois eu já passei uns 3 anos morando com ela, com minha avó paterna, e depois eu já estava numa fase de 3 anos, aí a minha mãe pegou de novo da minha avó, que já tinham tido já estavam se sentindo com condições melhores, né, que para dar de comer a nós, porque era eu e meu irmão, que eram os dois mais velhos, né? Tem o meu irmão mais velho, que se chama Zequinha, que é o popular Zequinha, que mora aqui, vizinho meu, e eu, que eram os dois mais velhos. Então, naquela época, aí meu pai, ele caçava, né? Ele ia para o mato caçar a caça, ele, né, trazia para casa para poder dar comida a gente, né? E assim, a forma da gente brincar, a gente, na moda da história, mesmo que nessa época a gente não tinha um incentivo como indígena, nós não tínhamos incentivo como indígena, mas o sangue já dizia, né? Porque nós sempre brincava de álcool, né, os arcos flash, nós fazíamos arco flash para, né, brincar, né? E assim, eu quero que mais a gente brincava, né? Com os arcos, as flechas, a gente me fazia, nós como menina brincava, né? Fazia e brincava, para brincar. Então, isso já dizia o que é que estava no nosso sangue, a gente nunca esqueceu, né? E aí nós morávamos sempre, a gente, eu não falei lá atrás, no início, no lugar que a gente morava, onde a minha avó morava, né? Era um lugar que chamava Juá, ela morava numa localidade Juá,
e o meu pai mais a minha mãe, eles moravam num lugar que se chamava Minadores, que é aqui próximo onde eu moro. Até o Charles Oliveira conhece lá, que já foi lá com nós. Então, esse lá onde era a moradia da gente. Né? E depois a gente foi crescendo, né? Nós já estava já bem crescido, e aí as coisas foram lá melhorando, e aí meu pai sempre, a minha mãe, sempre trabalhava aqui, que o minador é aqui próximo, não é só porque aqui é um lugar, nós estamos em cima da serra, mas desce um pouco para baixo, né, que é onde tem as águas, onde tem, né, onde tem a gente cria as pastagens para os animais, por assim, onde a gente tem também, porque justamente as fontes, né? Porque aqui em cima da serra nós não tem fonte. Aí nós temos que descer para baixo para pegar água no riacho, nos barreiros, que a gente faz, os barreiros abraçais, nós temos os barreiros construídos por nós mesmos, onde a gente pega a água. Então, aí depois, nós não passamos de morar lá, nós já subimos para a serra, mas sempre, toda a vida, meu pai e minha mãe trabalhavam aqui, onde ela plantava mandioca, né, que nessa época o inverno era tão pouco, que as mandiocas, elas não criavam raiz, elas só criavam uma cunca no pé da raiz. Aí eles arrancavam a mandioca e saía catando aquelas cunquinhas, relava para poder fazer o beiju, para fazer mexia no caco de telha, ou numa panela de barro, né? Eles mexiam aquela farinha numa panela de barro ou numa pedra, fazia assim um forninho com a pedra e torrava aquela farinha para poder a gente comer, né? Para a gente se alimentar com a caça. Então, e aí depois a gente veio aqui para a Serra, passamos a morar aqui mesmo, definitivo, porque até hoje nós estamos morando aqui. Aí foi aqui veio o meu pai veio se falecer, ficou a minha mãe, e ficamos com minha mãe até certo tempo, e depois nós se casamos, cada um se casou, eu me casei, o meu irmão se casou, e continuamos a morar aqui, com o mesmo objetivo, né, de plantar feijão, daqui o que a gente sobrevive daqui, né, com o feijão, com a mandioca, nós já estamos hoje, nós já estamos se aproximando do mês de maio, o mês de maio já é o tempo das farinhadas aqui, né, a gente já começar as farinhadas no mês de maio. E é assim, né? Daí para cá, a gente estamos aí. Quando foi aí nós criamos uma comunidade de base, né? Que as famílias que começaram a se criar, numerar, mas que ainda a gente não tinha incentivo indígena, nós não tínhamos. Nós só tínhamos as histórias, que a mãe da gente, mas o pai contava as histórias, né, as histórias para nós, que os avós deles, os bisavós dele foram pegos, né, era o que o pessoal contava naquela época, mas ainda até hoje eu não me concordo com essas histórias, que são umas histórias distorcidas, umas histórias que querem nos apagar, né, nos distanciar dos povos originários, que os nossos povos originários não é dessa forma que eles contavam para os nossos troncos velhos, né? Então, isso a gente, né, a gente veio daí para cá, depois em 2004, 2005, por aí assim, nós tínhamos uma comunidade trabalhadora, né? Começamos aqui a fazer uma organizaçãozinha aqui na área aqui onde a gente mora, criamos uma comunidade de base, e aí, dessa comunidade de base, a gente começou nos organizando, e a gente começamos a refletir essas histórias dos nossos troncos velhos, né, que eles diziam que da forma que nós... Pode falar, dona Francisca, ele abriu só rapidinho, sem querer. Essa foi uma forma que nos chamou, que isso marcava em nós, doía na nossa pele, que nós era indígena. Então, em 2006, nós deixamos a associação, modificamos a associação de trabalhadores para a associação indígena, né, que nós já se identificava como indígena em 2006,
E aí, daí para cá, a gente vem nessa luta, né, vem nos fortalecendo, né, buscando as nossas histórias, buscando os nossos conhecimentos de dos nossos povos originários, e por isso que nós estamos aqui hoje, nessa luta, né, e dizendo para a sociedade brasileira que nós somos povo original, nós não somos, né, nós não somos um povo que chegou aqui, nós somos o povo, antes, primeiro que chegaram aqui nessas terras foram nós, né, e daí para cá a gente, né, estamos sentindo, né, aí o fortalecimento de nós, povos Cariri, que ainda hoje nós estamos nessa luta, né, de buscar justamente as raízes, os troncos, as histórias dos povos Cariri, de nós, de fato mesmo, porque nós moramos aqui dentro de extremando com 3 estados, Piauí, Bahia e Pernambuco, a gente estamos aí, nessa luta, para de fato da onde era que até hoje, nós não tem assim seguro, nós viemos da onde? Os nossos antepassados eram da Bahia, era do Pernambuco, ou ele já permaneceu aqui no Piauí? Que pelo o que nós vemos, que nós né, mesmo que a gente já tem conhecido outros parentes originários que já vieram de migrantes de outros estados, mas que aqui no Piauí nós já existia, né? Que a gente sabe que já existia também tribos Cariri, não era só, né, não era só de passagem, era mesmo os lugares de habitar. Que imaginando que essa é a imaginação que a gente tem, que nós ficamos por aqui, naquela época que a gente veio querer mandar a gente já estava, nós estávamos aqui mesmo com essas dificuldades, com esse apagamento que queriam fazer que no Piauí não existia indígena, mas, de fato, muitos se casaram, né, que casaram com os portugueses e ficaram por aqui. Eles não saíram daqui. Então, então essa é a minha história, que até hoje eu estou vivendo aqui. Isso que a senhora falou do território cariri é muito interessante mesmo, né? Tem muita pesquisa para ser feita ainda, né? Do que eu, inclusive, já vi de pesquisa, o território cariri, assim, ele excede essas fronteiras que a gente diz, é Bahia, é Pernambuco, é Piauí ou é Ceará. Na verdade, era tudo, né? O território cariri, ele pegava tudo isso aí, né? Sim. Professora Tatiana, você teria alguma pergunta, né? Que você vai sair em breve, não sei se você teria... Então, eu queria saber, dona Francisca, se a senhora poderia comentar um pouquinho sobre essas histórias do tronco velho que a senhora fala, né? Que a sua mãe, o seu pai passavam para vocês, se a senhora poderia contar mais um pouquinho, porque me parece, aí talvez eu entendi errado, né? Que a senhora tem um certo ressentimento dessas histórias, né? Não sei se por conta da violência, né, com que foi tratado os povos indígenas, e aí a senhora não gosta de ficar lembrando por conta dessa própria violência que machuca, né, ficar ouvindo, pega laço de cachorro, né, enfim, várias dessas histórias que a gente sabe que marcaram a vida, né, de vários dos seus antepassados, né. Então, eu queria saber se a senhora não se importava, né, de falar um pouquinho sobre essas histórias do tronco velho, e quando que essa identidade indígena, né, reavivou mais, porque a gente sabe que é um processo de apagamento, né, as pessoas tentam falar, você não é indígena, você é caboclo, né, e o que a senhora tem a dizer sobre isso? A senhora se acha caboclo ou a senhora se acha indígena, né? Eu já sei a resposta, mas eu quero que a senhora fale para a gente deixar aqui gravado. Pois essa resposta tá ainda, eu acho que ainda a gente precisa aprofundar mesmo se nós somos caboclos, se nós somos indígenas, mas era o que eles diziam para nós, né? Porque eu não sei aonde, não sei como essa história do caboclo,
né, que eles não diziam que nós era caboclo, nós era bicho, né, não podia, né, sempre eram os que, eu acho que foi o que mais marcou a frustração dos nossos antepassados, eles não querem contar, né, era a forma que eram os nossos antepassados, da forma que eram tratados, né, que não podia nem sair lá de fora, porque eles estavam ali, eles comiam a gente, e assim, eles usavam assim uma forma muito agressiva, como se nós fosse bicho. De ver que hoje, né, hoje, graças ao esse preconceito, eu imagino que ele está acabando mais de dizer que índio ou caboclo é bicho, né? Mas até poucos tempos era o que se dizia, ninguém nem falava, né? Nem se falava que esse preconceito era muito predominava muito na mente das pessoas, que não podia ser, né? Mas depois que a gente se despertou, ou que nós seja indígena, ou que nós seja caboclo, que nós somos gente, e nós, gentes originários, que nós precisamos do respeito, queremos respeito, e nós somos gente que tem vida, que tem história de vida, que tem história, né, de gente, não é história de animais, né? Nós não temos história de animais, nós somos gente que cuida das coisas, que cuidamos da natureza, que cuidamos da nossa mãe terra, como se na moda da história. Isso é o sonho que a gente tem, que hoje a gente vê tanto, né, que nós fomos os primeiros habitantes da Terra e hoje nós sofre muito. A ver o tanto que os nossos parentes se está sofrendo para morar, menos morar, né? Porque é um bem-estar da nossa vida, que nós temos a Terra como se fosse a nossa mãe, criadora, que é a nossa mãe, claro que é a nossa mãe, que ela cuida bem da gente. Dona Francisca, pegando essas histórias mais antigas, eu queria que a senhora falasse sobre os seus pais e os seus avós. Não sei se os avós paternos a senhora conheceu, né? Mas eu queria que a senhora falasse, né? Quando nasceram, se nasceram aí, todos na Serra Grande, se vieram de outro lugar. Como é que é a história deles? O que a senhora sabe da história deles? Todos os nossos, até os nossos antepassados, eles nasceram todos aqui, né? Da nossa mãe, tanto a mãe paterna, que mais a nossa consideração sempre eram as mulheres. Elas é quem trazia essa história, né, que a avó delas tinham sido pegue dentro de cachorro, com os fazendeiros, né, aquele povo que ia por ali, trafegava naquelas áreas e encontrava com aquelas mulheres bonitas, né? Eram as histórias que elas contavam dessa forma, mas eles todos moravam aqui em cima da serra, não. Moravam onde eu já disse, né? Era Juá, que é aqui próximo, né? No mesmo local. É Juá, é Minador, que é aqui uma localidadezinha que tem aqui abaixo da serra, que é onde a gente habita, né? A gente, na moda história, é onde a gente também pega água, onde a gente cria animais, lá onde eles bebem. Então, nossos antepassados, eles moravam por ali. E os bisavós deles também eram nessa mesma região aqui nos pés de serra que eles moravam, né? Eles não moravam aqui em cima da serra, mas moravam aqui no pé da serra. Eles trabalhavam, muitos deles eles plantavam a mandioca, né? Plantava a mandioca, que aqui era o lugar só de plantava a mandioca. Hoje é que a gente planta mandioca, planta feijão, planta tudo aqui. Mas antigamente, porque os invernos eram mais fracos, os pés da serra, a gente plantava era abóbora, plantava o milho, né? Que sempre, as arezinhas onde a gente plantava, que chovia muito, a gente plantava nos altos e dava. Hoje, acho que os invernos é poucas, não está dando nos pés de serra, o milho, né? Feijão. Não dá. A gente planta mais aqui em cima da serra. Estava plantando mais aí. Os seus avós maternos, os pais da sua mãe, a senhora conheceu? O pai da minha mãe, sim. Eu conheci o pai da minha mãe. Só não cheguei a conhecer a mãe, né? Mas agora, as minhas bisavós, eu não cheguei também a conhecer, não.
Mas o pai da sua mãe Mas morava era, ali também, né? Era... é, mas é, aí eu nem sei, assim, contar a história mais recente, assim, dos meus bisavós. Eu não tenho, assim, porque eles faltaram muito cedo. E, assim, eu acho que tem isso também, essa falta que os pais... né, que antiga... até o meu pai, mas a minha mãe tinha muita história, né? Que os pais deles contavam, eles tinham muito tempo. Já no meu pai, da minha mãe para cá, eles não tiveram muito tempo de contar história para nós. É por isso que hoje as coisas estão mais dificultando, né? Porque chega num tempo que eles não teve mais aquela preocupação de contar as histórias que os nossos antepassados, eles tinham como eles contavam, né? Chamavam os filhos, chamavam os vizinhos, ali ia, sentava e contava as histórias. E é um certo exemplo que a gente tá acabando, né? De não estar mais resgatando essas histórias, que é muito importante. Mas aí o projeto está aqui para isso, né? A gente está aqui justamente para registrar essas histórias antes que se percam, né? Quando a senhora era criança, adolescente, como é que era estudar? Questão de ensino, de escola, onde a senhora foi criada. A senhora estudou até que série tinha? Como é que isso era, principalmente para os mais pobres? Foi em 2000, ou em 75, foi em 75 que, que a gente passou a morar aqui, em cima da serra, que nós morávamos embaixo. Nós tínhamos uma casinha embaixo e tiramos de lá e fizemos aqui em cima da serra. Em 75. Aí, quando foi mais ou menos em 70 ou mais ou menos em 70 ou 80, em 80 por aí assim, aí o meu pai tinha um irmão que era professor, que ele não era professor, né, porque até mesmo que naquela época não dava oportunidade, mas meu pai pagou ele, e eu também nem sei como foi que meu tio aprendeu a ler, que meu pai, mas a minha mãe não aprenderam. Isso é que meu tio aprendeu. E aí meu pai pagou 2 meses de escola, né? O meu tio para poder ensinar nós em casa, né? Que nós éramos 3 irmãos, né? Aí nós foi 3 meses de escola que meu tio ensinou, que meu pai pagou para poder nós estudar em casa. Depois que a gente já passou a ser adulto, que eu já era casada, já tinha filho, eu já tinha os 3 filhos mais velhos que eu já tinha. Aí teve uma escola, que era a Escola Mobral, né, que criou aqui, que tinha pelo estado do Pernambuco, aqui próximozinho da gente, que tem um colégio aqui que é do Pernambuco. Aí teve uma professora de uma vizinha aqui também, aí foi o município de Afrânio contratou essa professora, e eu estudei, parece que mais um ano, foi 2 anos, sei que passei poucos dias estudando nessa escola Mobral, né? Porque meu pai não aceitava a gente estudar. E fora, não, ele só queria que a gente, por isso foi que ele pagou 3 meses de escola para a gente estudar. Aí, mas quando a escola Mobral eu ainda não tinha casado, eu estou coisando. Depois o Pernambuco teve outra professora que eu já comecei a estudar, eu e meu irmão estudamos 4 anos, né? Que eu fiz até a 4ª série, que aí nós foi só modificando o que a gente já sabia, sei que chegamos à 4ª série, né? Hoje eu tenho a 5ª série. Depois eu estudei 1 ano em Mada Nova, que concluí a 5ª série. E aí não alcancei mais a correria, tanta coisa para cuidar de casa, para cuidar de filho, e assim que eu deixei de estudar. O meu estudo é assim. O estudo é na vida mesmo, né? É o estudo da vida, sim. É o estudo que eu tenho só da vida, e essa é boa. Esse é o mais Mas eu importante. gostaria de ter esses ensinamentos assim, né? Que a gente tinha mais é assim mesmo.
Mas Assim, hoje o fornecimento do ensino, a rede de ensino aí, para quem é criança e adolescente hoje em Queimada Nova, é bem diferente, né? Então, sim, não, não é diferente do seu tempo. do meu tempo, não. Quando os anos, que foi agora em 2000 acho que 2007, por aí, sim, 2005. Não, 7 mesmo, ou 8, 2008, foi que eu estudei em Queimada Nova. Mas daí para cá não mudou nada, não. Está sendo mudado agora, que ninguém está conseguindo mais, né? Estudar, estamos aí com os filhos, tudo aí no mundo sem fazer nada, principalmente sem estudar, né? Por Mas falta vamos desse aí. sistema, né? E aí Falta. acaba que a educação, claro que essa não é menos importante, né? Muito pelo contrário, mas acaba sendo também a educação da comunidade, né? Então, as histórias que são passadas, né? O que é ensinado na vida da comunidade. E aí eu queria que a senhora falasse um pouco disso aí, dona Francisca. Desde quando a senhora era criança, adolescente, o que é que os pais, avós e tios de vocês contavam de lendas, de tradições, de rituais? O que é que a senhora acha que tinha, que era muito de vocês e que era diferente dos outros? Olha, o que eu alcanço, porque nós não tinha, nós nunca foi, a gente nunca tivemos assim essas coisas assim, essas histórias, né? Porque nós não fazia nada, né? A única coisa que nós tinha diferente, porque a gente já sabia, era um pouco. Porque eu acho que os nossos pais, eles aprenderam, né? Eles aprenderam o que ensinaram para eles, que não foi a nossa tribo que ensinou para eles. Eles não tinham eles como povos indígenas, né? Originário. Mesmo que viessem, né, no pensar de fazer, mas não fazia porque tinham medo. Porque o que a gente sabe, que a gente permanecia, mas a gente não tinha oportunidade. Porque aqui onde nós mora, não era era não. Hoje já está mais posto, todo mundo já conhece aonde nós mora, mas aqui onde a gente morava era um lugar muito escondido. Escondido e bem escondido, que não tinha contato quase com ninguém. Aqui nós não tinha quase contato com ninguém. E nós, né, sempre a gente vivia, né, a gente aqui nem os artesanatos, né, a questão do barro que a gente usava para fazer as panelas para a gente cozinhar, nós não tem barro suficiente para poder fazer. Aqui na onde nós mora não tem, né? Nós fazia as panelas de barro, mas era a gente tentou de tudo, fazia o barro, a panela, fazia a telha, a telha, mas não dava. A gente do meio para o fim eles deixaram de mão, que era um lugar que o barro aqui não tinha barro próprio para poder fazer, né? Fazer esse tipo de artesanatos. E nós não aprendemos a fazer. E eles tentaram fazer, mas não conseguiram. E história de encantado, dos encantados, dos caboclos da mata, isso vocês ouviam? Isso tinha? Os mais velhos contavam para vocês? Não, eles o que eu falei, eles falavam de caboclo que era dessa forma, né? Eles que aqui passavam, mas né? E era uma forma que se visse era para matar. Era uma coisa de destruição, de tirar a vida desse pessoal, né? Porque era bicho, eles usavam como fosse bicho, ou era uma forma que eles já criavam os filhos afrustados, né? Que não podia ter contato com esse povo. Não, mas então, a senhora está falando do povo de fora que não podia ter contato com vocês, que eram caboclos, era isso? Sim, não era nós que era caboclos, que nós não se identificava como caboclo, né? Sim, É dos nossos antepassados, que aqui tinha caboclo, entendi. né? Que era dos nossos antepassados, que era para matar, né? Que era para matar
os fazendeiros, o pessoal que chegaram a morar aqui, foi uma forma que eles botaram na cabeça de nós, dos nossos avós, dos nossos bisavós, dos nossos avós, que não podia ter contato, né? Então, eles se frustravam, que eles eram os mesmos caboclos, que eles já traziam a descendência dos mesmos caboclos, né? Mas eles se curvavam, eles se escondiam, eles se calavam para não se identificar em quem eles eram. Ou seja, eles ouviam assim, se tivesse caboclo era para matar, então eles negavam que eram para sobreviver, Sim, né? Para sobreviver, exatamente, para sobreviver. Mas então, essas histórias assim, dos encantados, coisas da mata, isso você escutava? Os seus pais conversavam com você sobre isso ou não? Não. Eles não chegavam a conversar com nós essas histórias aí, não. E essas tradições de reizado, isso tem por aí? Tinha também? Tinha. Os nossos antepassados, eles faziam reisados aqui pelas região, tal. Mas até isso aqui nós nem por perto aqui a gente não conhece. Reizado não. Mas faziam muitos. Os nossos antepassados mais velhos faziam. Mas os mais novos não. Acabou essas tradições. Sim. Desculpa, João. Não, só vou fazer uma última pergunta aqui antes de eu sair, dona Francisca, porque essa história, né, da identidade indígena, a gente sabe que ela é marcada por várias violências, né, como a senhora está falando, né, os seus antepassados tinham medo de dizer que era indígena, que era caboclo. Caboclo é um indígena, só que o povo vai chamando de caboclo para não chamar de indígena, mas são indígenas, né, que vão sendo apagados, né, a identidade. Mas, assim, então quer dizer que é muita história de violência e também de preconceito, né, dona Francisca, com o seu povo, né, com os caboclos, os indígenas, né? Então, é muito preconceito, igual a senhora falou, né? Preconceito falando que vocês não são gente, que vocês comem gente, que vocês são violentos, né? E a senhora percebe ainda esse tipo de preconceito? Ou a senhora sentiu algum preconceito assim quando a senhora era mais adolescente, criança? A senhora lembra de algum fato assim que deixou a senhora vendo mesmo, sentindo na pele, né? O preconceito que a gente sabe que existe, né? Muito grande contra os povos indígenas hoje, principalmente quanto à identidade, né? Fala assim, você usa celular, você não é indígena, né? O que é um absurdo, né? O indígena não está associado ao uso de nada, né? De celular, de carro. Basta que é do Piauí não tem indígena. Aonde vocês nasceram? Vou falar com os portugueses, onde vocês vieram? Né, dona Francisca? Vou falar assim, então vou lá buscar suas caravelas para vocês serem portugueses de fato, né? Se é assim, né? Fazer o quê? Mas aí eu queria que a senhora falasse um pouquinho, se a senhora lembra de ter sofrido algum preconceito, sua família, né, por ser indígena, né, por ser caboclo indígena, que é a mesma coisa, né? Não, a gente não sente, a gente vive sofrendo, né? A gente vive sofrendo. Por que hoje, muitas vezes, a gente diz, aqui eu vejo na minha comunidade, eu mesmo já estou mais perdendo o medo, né? Às vezes de botar um cocá, de sair na rua com cocá na cabeça, né? Mas que esse preconceito de dizer que no Piauí tem indígena, isso permanece, esse preconceito, que ainda é o que deixa a gente frustrado, né? De botar de se pintar, de se colocar um cocá na cabeça, de se identificar que ele é povo originário, que ele faz parte do povo originário do Piauí. Então, isso é preconceito. Isso ainda, talvez que ainda esteja dentro da nossa mente, né? Ainda de ter esse receio de medo. Esse receio do medo que ainda permanece em nós, né? Às vezes, de piada do outro, vir soltar alguma piada de alguma coisa, né? Que agora mesmo, no dia da vacina, né? Que eu acho que deve ter postado algumas fotos por aí da população aqui da comunidade, e a gente escutou. Eu, porque não uso
eu não uso os meios de comunicação, eu não uso e-mail, não uso coisa. A única coisa de meio de comunicação é só o Zap, porque eu só tenho esse, e mandar aí para mim, às vezes não vejo, que eu não abro e-mail, não tenho dado, não tenho, né, esses outras coisas que o povo anda postando. Mas quem tem é só quem acessa esses meios de comunicação vê ainda o tanto de preconceito que a população tem, os povos indígenas do Piauí. Vê ainda o tanto de coisas que o pessoal só... Aí o Mildo... a figura não foi de longe de Queimada Nova. Disse que foi o dia do meu aniversário, acho que os meninos colocaram alguma foto minha. Aí ela foi e disse que eu tinha a coragem de usar aquelas penas. Aí o Mildo foi e respondeu para ela. Disse que nós não tínhamos medo. As penas era o nosso traço. Era os nossos traços, então por isso que a gente não tinha medo da pena. A pena era a nossa roupa. Era a roupa que a gente usa. E aí ela se calou. Disse, mas você bem aqui, você não nos conhecer qual são a nossa identificação. Você está aí com piada. Mas então, quando a senhora era mais nova, criança e adolescente, né? Você percebia que tinha esse preconceito do pessoal de fora da comunidade, pessoal de Queimada Nova em relação a vocês? Vocês sentiam esse preconceito? Não, eu não tinha preconceito, porque até mesmo eu não tinha contato com ninguém. Eu não saía, né? Eu não via. Vocês eram muito isolados, então, né? Nós fomos criados isolados, nós só começamos a sair depois que nós tomamos de conta próprio da nossa pessoa, que nós começamos a sair para resolver as coisas fora, que a gente tomou conhecimento, até mesmo que depois que a gente se engajou na comunidade, que a gente saía em encontro dos outros parentes, enfim, que acho que mais sai aqui da comunidade sou eu. Então, hoje, todo mundo me conhece no mundo todo. Até fora do país, o povo já me conhece. Olha, é famosa demais, menina. É por isso que é de compromisso. Não, isso mesmo. Eu já não estou dando mais conta dos compromissos. Estou furando os compromissos. Gente famosa é assim, né, dona Francisca? Fazer o quê, né? O povo é que cuide. Ó, o Charles quer fazer uma pergunta? Fala aí, Charles. Diga, Charles Oliveira. Cadê, meu filho? Seu microfone tá onde? Eu acho que o áudio não tá saindo, não, ainda. Não. Bora, cara. Eu acho que o áudio dele tá com problema. Então, a Francisca, a senhora conhece Charles? Sim, muitos anos, né? O Charles, ele passou uns anos trabalhando por aqui, isso é redondo. É um companheiro e tanto, o Charles Oliveira. Nos ajudou muito, o Charles nos ajudou muito também, né, no resgate dessa história. Charles, estamos te ouvindo agora. Tá saindo? Agora tá. Acho que tá demorando um pouco para sair, mas saiu. Vou tentar aqui mais uma vez. Charles, eu acho que o teu áudio tá com problema mesmo, cara. Eu vou até te fazer uma sugestão. Escreve a pergunta aqui no chat que eu posso repassar. Tá bom? Se a Rebeca também quiser fazer alguma pergunta, pode ficar à vontade. Dona Francisca, então, eu quero que a gente caminhe a nossa entrevista para um contexto mais para cá, certo? Mas, claro, se a senhora quiser falar de períodos mais para trás também, fica à vontade, o espaço é todo seu. Mas essa consciência de ser indígena da comunidade, isso sempre teve nas histórias que vocês escutaram ou foi uma coisa mais recente? Como é que esse processo se deu? Essas histórias... foi a gente na moda da história. Isso a gente já tinha no sangue, né? Já da forma que nós foi criado, né? Até mesmo que quando a gente viu a história que nós foi criado, né? Que nós eram os nossos brinquedos, porque isso já estava na nossa mente, né? Pelas as contagens que contavam para a gente. Então, quando a gente, né, fomos crescendo,
escutando as histórias, sempre nós convivíamos mais com a nossa mãe, porque o meu pai tinha mais sangue de português de que indígena, mas a mãe dele, porque ele não se dava de conta, né, como indígena, sempre mais é minha mãe. A minha mãe sempre traz mais essas histórias, foi quem deixou mais essa história recente para nós, né, de que nos fortaleceu com essa história. Mas nós, como foi que eu já falei, a nossa história recente, né, de 2006 para cá, foi que nós se organizamos, né, formamos uma associação indígena aqui na comunidade, né, e isso também em 2006. De 2006 para cá que a gente vem, né, nessa luta de fortalecer a nossa comunidade. Em 2006, então, em 2006 a associação de vocês já se identificava como indígena, né? Sim, sim. Mas antes disso, como é que foi esse processo? As outras famílias, antes de chegar em 2006, anos 90, finalzinho dos anos 90, vocês conversavam sobre isso? Isso era um assunto que era conversado ou não? E como é que a coisa se dava? Não, assim, já toda a vida, né? Quando eu comecei a sair, através das organizações, começava a sair, sempre já todo mundo, era o que a população me chamava, né? O pessoal já me chamava de Índia, era a Índia, né? Me chamavam de Índia, por todo canto, né? E daí para cá, através desse aceitamento que deu antes de eu me identificar para a população que eu era indígena, o povo já me chamava. Diz, se eu já sou, o povo já me chama, e se eu sei. E eu sendo, o povo me chama mais. Já me identifico como índia. Já por através da história, né? Já através das histórias que os nossos antepassados passavam para a gente. Nós já éramos bem, a família da gente já era bem recente, né? Indígena. Quando nós assentamos para registrar a associação, né, a gente fez esse estudo através das histórias dos nossos antepassados, que nós ainda era dos povos Cariri, que não era nem de outra tribo, que já era dos povos Cariri. E por isso nós já registramos a associação, né, como Cariri, como Associação de Povos Cariri. E aqui de Queimada Nova. A sua mãe, você disse que é a sua mãe que lhe contava mais essas histórias, né? Sempre a minha mãe. A minha mãe sempre ela é quem mais contava essas histórias, né? Como é que ela chamava? Como era o nome dela? O nome dela é Luzia, que ainda ela é viva. A minha mãe é viva. Só que faltou foi meu pai. Agora, só que minha mãe deixou um grande vazio em nós, porque ela se tornou evangélica, né? Quando nós começamos a organizar aqui a comunidade, registrar a comunidade como indígena, aí veio a falta do meu pai, ela foi embora para Petrolina, né? Nessa época ela ficou muito assim, chateada, né? Não sei quem foi. Sei que ela foi embora para Petrolina, passou um temporal morando lá para Petrolina, e aí lá mesmo ela se tornou evangélica, depois veio morar aqui com nós, aí não aceitou nós ser indígena, né? Não aceitava da forma da nossa cultura, dos nossos... da forma que a gente... meu Deus, como é que eu ia dizer? Vocês se expressavam, né? Eles não aceitavam a forma que vocês se expressavam, né? E ela se revoltou e foi embora.
E sempre que ela ficou mais revoltada foi na vinda né, foi na assembleia que teve aqui, né, que veio os meninos começaram a cantar os toré, né, e aí ela começou a se cismar e aí ela voltou para Petrolina de novo, foi embora para lá e abandonou nós por causa disso, que ela não Foi aceitou. mesmo. A gente vê que essas igrejas, elas não... É um dos maiores preconceitos que sofrem na nossa vida, são quando as pessoas se voltam para essas igrejas, né? Que eles não querem saber, eles esquecem tudo da nossa história para pegar uma história que não tem nada a ver com a nossa história. E antes do seu pai morrer, então, ela contava muita coisa para vocês, né? Sim, sim, e isso foi que nos despertou, né? Foi a história dela, foi ela que nos despertou que nós era indígena, que nós tinha ou que nós tinha a nossa descendência era proximizinha de indígena, e nós se resistemos associamos uma associação como indígena e estamos trabalhando as nossas culturas, os nossos costumes de aqui na nossa comunidade como os povos cariri. Ela falava da mãe dela e do pai dela também? Da mãe dela também, porque o pai dela também não, o pai dela não, da mãe dela, sim. Já do pai dela, ela não contava muita história do pai dela, mas pelos que a gente já tem descobrindo, que o pai dela também já era também bem recente também, dos povos indígenas. Dos indígenas, né? Dos Entendi. indígenas, era. E O aí, bisavô dela que não era, né? O bisavô materno dela que não era indígena, era a avó. O bisavô do pai dela também não era indígena, era a avó. Sempre mais as mulheres, os homens já eram de outro povo, né? Que sempre se casavam com as indígenas. E sempre esse povo, eles procuravam mais as indígenas se casarem. o papel das mulheres aí na comunidade de vocês, então, é muito forte, né, dona Francisca? Exatamente. Sempre teve mulheres fortes e essa descendência e a transmissão das histórias sempre por via das mulheres, né? Convida essas mulheres. Muito bom. Então, beleza. Então, quer dizer que já no comecinho dos anos 2000, as famílias que moram na comunidade começaram a conversar e trazerem essas histórias de descendência indígena. E aí, 2006, né, que a associação se assumiu enquanto indígena. Mas há outras famílias além da senhora, né, que tem essa identidade indígena também, né? Sim, sim. Aqui nós somos todos, né, prima, sobrinho, irmão, sempre todo mundo aqui, quase todos são de uma família só, né? Não é tia, é pai, é irmão, todo mundo, quase todo mundo, sempre um sai mais claro, o outro sai mais bonito assim que nem ele. Exatamente, bonita assim que nem a senhora mesmo. E aí sempre sai um mais claro, porque tem mistura, né? Nós não somos, né? Porque sempre os homens sempre eram misturados, eles procuravam nós para se casar. Sim, então é um traço dessa mistura muito, muito evidente, né? Exatamente. E a relação da comunidade de vocês com as comunidades quilombolas aí também eu sei que é muito forte, né, dona Francisca? Como é que é a história dessa parceria de lutas aí? Até mesmo, né? Porque as comunidades quilombolas, muitas delas se registraram como os quilombolas, mas tem também um sangue muito recentemente de indígenas lá juntos com os quilombolas. Né? Por isso nós temos duas comunidades aqui próximas da gente, uma de um lado e outra mais para baixo um pouquinho, né? Mas sempre o nosso lado, né? Então, nós temos essa amizade, esse aproximamento muito forte também com esse pessoal. Que a gente diz
descobre que eles têm também lá dentro também muitos povos misturados, negros com indígenas. Sim. Essa parceria de vocês já tem muito tempo? E as comunidades trabalham juntas? Temos, aqui é desde 2000, desde mais ou menos em 2000, que a gente já começamos a trabalhar juntos, né? Aqui quando a comunidade aqui, porque a gente é aqui, a gente se tornou também, eu fazia parte da CPT, né, também pela Igreja Católica, esse movimento da Igreja Católica. A gente aqui, a CPT, foi a primeira a trabalhar a educação, a formação aqui na comunidade, de comunidade de base, né? Foi a CPT, a orientação também, que a gente aqui, toda a vida nós tivemos conflitos, né? Tivemos essa questão de avadimento, de fora vir invadir a nossa área, né, de morar. Toda a vida que teve conflito, assim, dessa forma. Então, a CPT, ela já desde já muito cedo, a gente trabalhava a comunidade de base e ela era uma das que nos ajudava, né, a questão aqui dos conflitos, né, desses invasores que chegavam de fora para vinham aqui para dentro da nossa área, só tirar mesmo a proveito. E os ressentimentos invasores que a gente tivemos, que nós já viemos já muito, a gente já estava aqui já mais bem organizado, né? Foi agora, depois das empresas, né? Que a gente já tinha, essa era a visão, né? Que sempre das pessoas mais velhas que já trabalhavam aqui com a gente já tinha essa visão que aqui podia chegar uma época, né? Do de fora chegarem aqui e querer se apossar dessa terra, que nem né? Porque se nós não tivesse se organizado, já nós tínhamos o trabalho da CPT, trabalho do pessoal do governo, que nos ajudava, né, na organização aqui da terra, que o governador criou essa iniciativa. Nós cobramos dele, porque era uma terra devoluta, né? Era todo mundo que chegava, tanto do Piauí ou da Bahia, Pernambuco, né? Eles chegavam e se apropriavam daqui da terra só para tirar um proveito, né? Pegava, vendia para um fazendeiro, vendia para outro, e aí a gente dizia que a gente não aceitava esse modo de chegar, de tirar a terra que era da gente trabalhar, tirar o sustento de nós para chegar e vender para um de fora que não tinha nada a ver, né? Chegar aqui só para usar, né? Desmatar e destruir a terra. E nós não queríamos hoje. Por isso que hoje aqui tem muito desmatamento, né? Muito destruimento aqui nas terras por causa disso. Que vinha muita gente de fora, chegava, botava uma roça e desmatava e saía e deixava ir embora. Né? Porque aqui só mora aqui quem tem coragem, porque não tem água. Sim. Então, realmente a situação é assim, as condições até do solo e do clima são difíceis, né? Essa coisa de invasão, Dona Francisca, de invasão de gente de fora, de grilagem, isso sempre teve por aí? Teve. Aqui todo o tempo teve. Sempre teve, né? E tudo isso, tudo isso botou, eu acho que tudo isso nos chamou a atenção, né? Tudo isso nos fortaleceu, porque a terra, a terra não é só para ser usada, né? A terra tem que ser cuidada, não é para só pra fazer perversidade com a terra. Desmatar e botar fogo, pintar e bordar, que bem queira, né? Então, isso tudo nos chamou a atenção da gente se organizar o mais rápido possível, através de uma associação, né, e chamar as organizações, as pessoas, os representantes do Estado, do município, do mundo, para ajudar a gente a tá acabando com essa história aqui, né, para estar fazendo os conflitos aqui com a gente. É um lugar difícil, a gente já é um lugar difícil, que a gente dá vir com invasor, com frustração, com tanta coisa, né? E é por isso que isso nos chamou mais atenção, cobramos, e hoje nós temos, né, o governador doou essa terra, pedaço de terra aqui para nós, né? Com tanta luta que nós fizemos, que nós já conseguimos. Sim.
Agora só cabe a FUNAI fazer, né, alguma coisa aqui para né? garantir, né, essa terra de fatamento para uma reserva ou terras indígenas. Só está falando da CPT também, né? A Comissão Pastoral da Terra. Aí na comunidade, a maioria das pessoas são católicas? Sim. Sim. E aí a CPT teve um trabalho importante com vocês, dona Francisca? Teve, sim. Teve. Quando foi que a CPT chegou por aí? Como é que foi hoje, a história desse trabalho? Já está com uns 4, acho que já tem uns 4 anos que a CPT não atua aqui mais, né? Ela não está atuando, porque até mesmo nós aqui da liderança, quando a gente começou, né, nós começamos a se organizar como indígena, né, que a gente vai atrás de outros órgãos, não é que a CPT não cabe aí, que a CPT cabe, mas a gente não fizemos parte, as lideranças não fizeram mais parte da CPT. Então, por isso, a CPT estadual, ela não atua mais aqui na comunidade. Mas ela já fez muito trabalho aí, né? Então... que atua, né? Porque a CPT, ela atua numa comunidade quando tem liderança que atua, né? Entendi. Aí, como as lideranças aqui, elas não se atuaram mais na CPT, então a CPT não fez mais trabalho aqui. Outros órgãos que estão sendo trabalhados, né? A CPT não trabalha aqui mais. Mas o primeiro braço forte aqui foi a CPT. A primeira, então, foi a CPT. Quando foi que ela chegou aí? A CPT chegou aqui bem, eu 2000, eu imagino que foi em 2000, por aí assim, eu acho que já tinha quando a gente começou a organizar com indígena, já tinha bem uns 5 anos ou 10 anos que a CPT trabalhava por aqui. É porque eu não estou lembrando direitinho qual foi que a CPT começou, mas já estava com um bom tempo. Sim. Que ela trabalhou muito aí, foi dos primeiros órgãos que chegaram para trabalhar com vocês, né? Exatamente, foi. Como é que eram os trabalhos? Era na área de educação? Sim, sempre é mais educando, né? Sobre o direito da terra e tal, assim. E organizar, assim, dando suporte nessa organização. A população, né? E que eu acho que foi que chamou-nos a atenção da gente se organizar, se agrupar. Talvez que não foi, né? Talvez que não tivesse sido, porque a CPT, talvez que nós não tínhamos nem se agrupado, né? Nós estava individual, cada quem no seu mundo e pronto. Se não fosse a CPT, né? Se não fosse a CPT, porque ela se nos organizava, né? Porque a gente, como a gente já tinha, aqui tinha pastoral da criança, pastoral algumas pastoravam através da Igreja Católica, né? Mas, além disso, foi o Sindicato de Trabalhadores, né? Era o Sindicato de Trabalhadores e a CPT, que foi os primeiros lutadores aqui pela... O Sindicato de Trabalhadores Rurais, né? Daí de Queimada Nova. Sim, de Queimada Nova. Que é antigo também, né? O trabalho deles com vocês. O trabalho do sindicato também com vocês é antigo, né? Sim, Bastante antigo que teve no início. Agora eu fiquei curioso, Ana Francisca, como é que foi a aproximação de vocês com o movimento indígena aqui no Piauí? Quando foi que você conheceu o cacique Francisco, o cacique Henrique, a Apoime? Como é que esse contato se iniciou? Olha, esse contato, assim que assim recentemente, que eu acho que bem em 2000, eu acho que foi em 2006, ou antes de 2006, né, eu fui convidada para ir uma reunião no museu aí de Teresina, que nessa época eu não conhecia o seu Zé Guilherme, não. Eu sei que eu cheguei aí nessa reunião, mas essa reunião de comemoração aí, eu nem sei. Eu sei que eu encontrei uns parentes que tinha aí, que foi convidado também, uns parentes do Maranhão, né?
que a Dora sempre, né, porque nesse tempo, eu nem sei se era a Dora, eu não me lembro bem quem trabalhava, porque eu acho que não era a Dora que trabalhava nessa época, lá no museu, né, que eu Não, mas participei. A Dora tá lá no museu há muitos anos, eu acho que era ela, então. De anos, né? Eu sei que eu fui convidada, esse evento lá no museu, e eu conheci esses parentes. E depois, eu não sei se já estava com 2 anos, mais uns 3 anos, porque eu vim conhecer o seu Zé Guilherme tá recentemente que eu conheci o seu Zé Guilherme. Não sei se foi em 2008, 2009, por aí assim. Não, 2000 não. Em 2000, nós estamos em 2001, né? Eu nem não sei, mas não lembro direito. Enquanto foi que nós. Sei que o museu, nós depois nós se organizamos aqui como indígena. O museu foi um também dos grandes incentivadores da cultura dos povos, de trabalhar também com os povos indígenas, que já existia. Né? Quando nós organizamos aqui na comunidade, a comunidade de Piripiri, do seu Zé Guilherme, já existia. Né? Eu só não sei com quantos anos que já estava e existia lá. Sei que assim que a gente se organizou aqui como indígena, eu fui em Teresina e eu encontrei com o seu Zé Guilherme em Teresina. E daí para cá a gente vem se entrosando, né? E aí foi eu assim que tinha o menino, o Romeu, que era um do pessoal da FUNAI, né? Da FUNAI, que estava trabalhando nesse incentivo aqui, também deu uma força grande para os parentes indígenas aqui do Piauí, que foi eu a lembro muito bem que eu fui lá em Piripiri, né? Foi em Piripiri mais o Romeu, e eu não sei se era um dos meninos lá do Maranhão, de uns que moravam aí, que eles também nos ajudaram muito, nos ajudaram muito também a gente nos organizar através como os indígenas, né? Eles deram uma força grande para nós, os meninos aí lá do Maranhão. E eu sei que nós foi um dos afundadores, ajudar também a comunidade de Lagoa do São Francisco, lá do seu Henrique. Guajajara. Sim, sim. Aí eu saí com... Eu não sei se o Charles também andava nesse dia. Eu sei que nós foi eu no carro da FUNAI, nós foi lá no Lagoa do São Francisco, como a gente já tinha essa escuta, que lá na Lagoa do São Francisco também já tinha parentes indígenas, e aí nós foi uma conversa com o seu Henrique, começou a se mobilizar lá, a organizar também o povo dele lá, que hoje, né, está uma das grandes lideranças, o seu Henrique, lá em Lagoa do São Francisco, assim como o seu Zé Guilherme, que também é uma grande figura, seu Zé Guilherme. E Piripiri, né, a gente já sabe, tem outras, através do seu Zé Guilherme, está nascendo outras ramas, né, outros povos por ali. Vindo desse tronco velho, né? Agora vocês por aí também têm contatos com outros povos cariri, né? Já tiveram até encontro, né, com os cariri do Ceará, da Bahia, de Alagoas. Como é que essa aproximação aconteceu? Eu já tive reunião, já tive contato com os parentes já lá ai, como é o nome do lugar? Foi daqui fora do Brasil. Não foi aqui no Brasil, não. Eu já tive uma reunião com uns parentes lá na Venezuela. Na Venezuela. Já fui na Venezuela. Já tive encontro com os parentes lá na Venezuela. Com os parentes. E aí, né, também teve a Teca, né? A Teca também foi uma também das primeiras que nos visitou aqui, a comunidade, que esteve aqui com nós, foi a Teca, que ela é lá do Ceará, de Crateús, né? A Teca, né? Na época era lá de Crateús, ela esteve aqui com a gente também. E assim, eu já tive muitos encontros com os povos, outros povos no mundo todo, né?
Tinha muitas reuniões, assembleia, né, em Brasília. Já participei de várias reuniões em Brasília com os povos indígenas lá, do mundo todo, né? Que lá, junto na Assembleia lá, juntava os povos de todos os mundo, lugares, de todos os Mas a estados, senhora, quero dizer. a senhora é viajada demais, viu? Eu vou dizer uma coisa. Eu hoje não estou viajando mais nem de casa para a roça. Agora não está Não, eu dando já mais. tive, eu já, a minha, na moda da história, eu sou a mãe, tenho 4 filhos, graças a Deus, 4 filhos. A caçula foi criada pela filha mais velha, porque a minha vida era essa, né? A caçula, ela tem até assim, uma consideração à irmã mais velha dela, de que mesmo eu, como se fosse a mãe dela. Né? Porque, mas é isso mesmo, nós em liderança, né, a gente tem, isso é a busca do nosso conhecimento, a busca dos direitos da gente que são negados, a gente tem que fazer tudo isso, porque se nós cruzar os braços dentro de casa, a gente não consegue, né? Então, hoje, graças aos povos, os nossos parentes que estão aí nascendo também, nascendo não, se resgatando, né, Sim. no Piauí, que a gente estamos nos somando e vamos nos somar para que as coisas possam, de fatamente, chegar mais rápido, porque não foi fácil, né? Não foi A fácil, trajetória. principalmente a questão da terra para nós aqui no Piauí, não foi, nem está sendo fácil para nós. Porque não Eu só quero. basta ter os povos sem terra, né? A terra que é o subtema da vida da gente, é a terra. Se a gente tem terra, a vida da gente é meia, né, balanceada. É incompleta, né? Sem É terra. incompleta, exatamente, é incompleta. Porque as duas juntas, para a gente sobreviver, tem que ser as duas juntas. Eu quero tocar nesse assunto da terra aí. A gente acha que a gente já está caminhando quase para o final, assim, para as últimas perguntas, mas o Charles está até colocando aqui, né, que o primeiro encontro de vocês foi em 2016, no lançamento do projeto Piauí Tem Sim, lá na CESAP. É isso, Charles? Então, Francisco deve lembrar. Mas eu não sei se eu entendi direito, mas a senhora esteve na Venezuela? Foi isso? A senhora esteve na Venezuela ou se encontrou com os índios da Venezuela? Sim, eu fui numa aldeia, né? Eu fui lá numa aldeia, lá na Venezuela. Foi Que mesmo. é essa. Quando foi? Agora, meu filho, isso foi 2000. Mas foi por um projeto isso aí? Como foi Foi, essa articulação? foi sim, foi um projeto de Sim. conhecimento, né? Que eu tive. Porque eu fazia parte, que não foi pelos povos indígenas daqui do Piauí, né? E nem de nenhuma. De nenhum coordenador indígena daqui do Piauí. Eu fui através de um movimento que eu fazia parte nessa época, e a gente foi uma troca de experiência, de sementes, né? Sim. De sementes lá na Venezuela. E como é que foi essa viagem? Conta pra gente aqui. Como é que foi essa experiência para a senhora? Foi muito bom, foi rico, né? A questão da troca de semente, das sementes crioulas, as sementes naturais, né? Sem nenhum uma química, tudo que a gente já sabe o que é semente crioula. Se falar em semente crioula, todo mundo já sabe, é nossas sementes, né? Agora, para viajar daqui para a Venezuela, para mim foi bom, não. Eu tive que tomar remédio para dormir, para voltar, para não ver o escuro de lá para cá. Daqui para lá, eu criei um medo tão grande daqui para lá, mas lá para cá eu tive que tomar remédio para dormir, para atravessar para chegar no Brasil. Eu imagino, viu? E a senhora conseguiu conversar com aquele povo lá, falando as outras línguas? Não, que eu não entendia, tinha um mediador. Tinha um mediador com a gente, porque eles falavam que não entendia. Eu não entende, né? Não entendia, não entendo.
Se não tivesse Eles ele... já encontramos. Aqui mesmo no Brasil, já teve alguns parentes de lá, várias vezes nos eventos que nós temos aí, já encontramos com eles aqui no Brasil. Até aqui, já no Piauí, ele andou. Já teve uma assembleia, não sei se foi assembleia, não sei o que veio acho que foi na assembleia mesmo, lá em Piripiri, em Lagoa São Francisco. Sim, maravilha. Bom, e agora, já caminhando mais ainda para o final, já mais próximo do final, queria que a gente encerrasse assim, as últimas perguntas falando sobre a questão da terra e desses conflitos, né, dona Francisca? Quais são os principais conflitos hoje? Quem são as principais ameaças para vocês aí na Serra Grande hoje? Hoje... Ou está mais tranquilo hoje? Não, acho que nós não estamos assim tão tranquilos, não. Porque até mesmo que o governador doou a terra para nós, mas o que a gente tem medo que dessa terra ainda não possa ser tão segura como uma terra indígena, né? Porque nós temos aqui cercado de grandes empresas. As empresas, tantas empresas eólicas, que está chegando outras empresas, e daqui para frente a gente não sabe como é que vai ser. Até hoje a gente está tranquilo. A gente sabe que tem alguns alguns que algumas pessoas de fora que moram aqui dentro dessa área, né? Mas a gente diz, olha, porque eles não estão mexendo com a gente também não mexe com eles. Deixam eles aí porque só o direito deles é quem vai dizer para onde é que eles vão, o que é que eles podem fazer, mas por isso a gente respeita eles, deixa eles lá, né? Então, eles não faz conflito com a gente, né? Não tem muitos conflitos. Mas o que mais a gente tem medo mesmo é as empresas. Que possa... Essas empresas são as empresas eólicas, né? Porque se não tiver um enfritador aqui dentro dos povos Cariri, se não tiver nenhum que se frita junto com as empresas, elas não entram, não. Agora, se aparecer um ou dois, que a gente não sabe como é mente de gente, cabeça de gente, né? Quais são os pensamentos, aí se entrosar algum dos Cariri com esse pessoal aí, eles podem entrar aí, né? Fritador que a senhora diz é gente para fazer acordo com eles, né? Quer dizer, o fritador que a senhora diz seria gente para fazer acordo com essas empresas, né? Sim. É isso que eu digo. Essas empresas que a senhora fala são de energia eólica ou tem outras? Por enquanto a gente está sabendo aí das energias eólicas, mas tá se aproximando também as solar. E pode aparecer outras, né? Que tudo indica que vai ter mais outras empresas por aí. Terminando essas de eólicas, essas de solar, pode aparecer mais outras através dessas aí. O Charles estava até perguntando, acho que é pergunta, né, Charles? Essa questão fundiária envolve a fronteira do Piauí com Pernambuco, e tem Cariri do lado de lá de Pernambuco? A senhora sabe? Se tem Cariri no Pernambuco? Pro lado de lá da fronteira do Pernambuco, tem parente Cariri de vocês aí? Tem. Por causa da fronteira. Tem. Por causa da fronteira. Ele não faz se assumir, mas tem. Ah, sim. Eles não se assumem como os Cariri, não. Eles não se assumem, não. Mas tem. Fica bem no limite. Então, como eles não se assumem como os Cariri para criar, talvez que seja um desses, esses que a gente tem medo, né? Porque a mente deles é diferente. Às vezes, só pensar em ganhar dinheiro, não pensar na vida. É esses que a gente tem medo também. Essas empresas chegaram quando por aí, dona Francisca? Eles... Tem muito tempo já? Tá aí, já pegando aí uns 3 anos. Acho que já está aí com uns 3 anos que elas estão por aqui. E a relação não é muito boa, então, com vocês, não, né? Não. Não, porque a gente sabe o que a gente estamos vendo aí aos arredor, né? Por onde elas estão passando, a bagaceira que elas estão deixando. A gente também vendo aí a questão deixando de todas as formas, causando morte,
né? Não só da própria natureza, mas também nas pessoas, causando muitos problemas de falta de saúde na população. O que a gente está observando que vai deixar muito prejuízo. As vantagens, talvez, que não vai ser muita, não. Mas prejuízo, morte em todas as partes, tanto da natureza como na população, vai deixar. É isso que eu queria saber. Que prejuízos são esses que essas empresas deixaram para vocês e para o meio ambiente? Porque a gente a gente vê né, a questão do desmatamento, né, o desmatamento que está sendo feito, né, porque a gente sabe, aqui onde nós moramos é um lugar muito bom, muito tranquilo, muito chovedor, um lugar que chove bastante, né, um lugar muito produtivo, mas através dos danos que estão fazendo à natureza, através dos prejuízos que estão fazendo, isso tudo pode causar tanta falta de saúde para a população, a nossa população que trabalha lá dentro, que vai trazer muito problema de saúde, e também com a própria natureza. Então, tem alguns de vocês que trabalham nas empresas também, né? Sim, tem. Tem uma juventude trabalhando nessa empresa. E quais são os problemas de saúde que eles acabam adquirindo, dona Francisca? Eu não sei qual é os problemas de saúde que eles vão causar, que eles vão trazer, mas porque o que a gente está observando é justamente a questão da alimentação que eles estão alimentando, né? Porque as alimentações que eles estão alimentando não são apropriadas para a saúde deles, não. Porque a gente já está vendo uns com problemas, talvez, bem elevados de colesterol, não sei, porque a gente não vê gordura neles. O meu menino mais velho que trabalhava lá, ele trabalhou na primeira empresa que chegou aí, e ele saiu dessa empresa que ele já não estava aguentando mais né, da gordura que ele estava observando, que ele não estava gordo, ele estava inchado, sobre a alimentação que ele estava alimentando. Ele estava ficando inchado. Então, seja, eu digo, muito problema de saúde, quem trabalha nessas empresas vai adquirir, através das alimentações. As condições de trabalho que não são das melhores, né? E isso também, né? Às vezes, se fazendo isso, já está aperreado, né? Sai por necessidade, que já as condições que sobrevive não é tão favorável. E aí chega num lugar matando o seu próprio corpo, né? Para ganhar mixaria também. Tudo isso é uma morte mesmo. Então, a gente não vê nada de vantagem, né? Nós não estamos vendo nada de vantagem. E ainda paga pouco, então, né? As empresas ainda pagam pouco, né? Para quem trabalha lá. Paga pouco, né? Paga pouco, sim. Paga pouco, paga mal. Além de pouco é mal. Ainda paga mal. É isso, ou seja, tem muita luta ainda pela frente, né, dona Francisca? Exatamente. Essa aqui não pode parar. A gente não manda a história. Enquanto a gente é vivo, tem que lutar, né? Sim. E lutar para o melhor. Para que a gente sobrevive bem. Porque aqui é uma das coisas que eu mais questiono, a questão da gente não sobreviver bem. Porque a gente aqui não tem água. Até hoje, né? Porque o que nós temos aqui, o esforço, quando eu falei lá na CPT, no início, nós temos aqui as cisternas, que foi um dos esforços, tanto do sindicato como da CPT, né? Foi que trouxeram, junto com a Caritas brasileira, governo do estado, que conseguimos as cisternas, que nós sobrevivemos aqui com água de cisterna, durante o inverno. E a seca a gente tem que, para poder, porque a gente não sobrevive só bebendo água, né? Para cozinhar feijão. A gente também tem que criar um cabrito para se alimentar, uma galinha para se alimentar, e eles também precisam de água,
Então, a gente divide essa água com o cabrito, com o porco, com a galinha, que é o que a gente cria aqui. E quando é no período da seca, as cisternas estão secas. A gente tem que pagar um pipa de água para apanhar da onde tiver para poder colocar na cisterna, para a gente se arremediar. Quando a senhora era criança, essa região sempre teve falta d'água ou a falta d'água veio piorando com os anos? Não, quando eu era criança, as águas aqui era mais farta, né? Porque onde a gente morava, embaixo, tinha água, né? Tinha um zóio de água lá nos riachos, onde a gente pegava água, lá nas pedras, né? Nunca faltava água. Aí de uns tempos para cá que está faltando, que faltou, né? E lá não tem mais água. As águas que saem lá, às vezes, só do período do inverno, um ano que chove muito, lá tem uma pedra que desce água, que às vezes alguma criação de algumas pessoas que moram por aqui, que criam solta aí nos matos, bebe lá. Mas para a população não tem mais água lá. A gente bebe... Essas terras que tinham os olhos d'água, elas são de quem hoje? Nossa. São ainda de vocês, né? São nossas, Mas que secou essas águas, essa água. Porque quando não sei porque a população aumentou, os animais aumentaram, que a água não dá, e naquela época, talvez que chovia mais, né? Tinha mais pouca população, tinha mais poucos animais, que a água era... Não faltava, né? Não faltava água, faltava não, né? Nesses nessas fontes que tinha água lá, não faltava, que era aquelas minava da pedra, né? Que sempre elas cacimbinhas ou na areia, né? Que a gente ia para o riacho, que lá tem umas pedras, a água junta a pedra, a areia na pedra, e ali a gente abria um buraco na areia e banhava a água durante a seca todinha. Né, apanhava água para beber, né, era água minada lá da areia, que a gente apanhava para beber. E era bonito lá? Hã? E era bonito lá? Se é bonito? Sim. Era bonito, sim, que não faltava água, né, a água seca todinha, era a fonte de nós, era assim, já desde dos nossos troncos velhos que tinha essas fontes, mas de um certo tempo para cá, né, eu acho que eu não sei, os invernos diminuíram ou a população aumentou, que essas fontes diminuíram as águas. Não, ou seja, exatamente. tem que cuidar, né? O desmatamento, né, tudo ajuda. Sim. Né, tudo ajuda. Tudo ajuda a atrapalhar, né? Mas, dona Francisca, estamos chegando então no final, já aluguei muito do tempo da senhora, a senhora já deve estar morta de cansado. Não. Agora, pessoal, hoje eu sentei só para isso mesmo, ó. Eu estou tomando da tranquilidade que eu estou. Naquele dia você tinha conseguido falar isso tanto para mim. Mas foi ótimo, foi uma maravilha e deu para recuperar e da gente ouvir de toda essa trajetória de luta de vocês, né? Desde quando você nasceu, dos seus pais, dos seus troncos velhos, de como foi difícil, de como tudo nunca foi fácil, né, para vocês, mas da luta vocês nunca desistiram, né, e a coisa está seguindo em frente, né? Exatamente. Eu quero encerrar com uma última perguntinha, dona Francisca, que eu gosto de fazer para todo mundo, eu quero ouvir da senhora o que a senhora acha. Desde que eu cheguei aqui há muito tempo que eu escuto a história de que no Piauí não tem mais índio, que já se acabou tudo, que se exterminou tudo. O que a senhora acha dessa frase, dessa ideia? Justamente, porque é isso que deixa a pergunta para todo mundo, porque se não tivesse, nós não estávamos aqui. Nós estamos aqui porque tem, né? Nós estamos aqui porque nós estamos aqui. A gente é uma história, é igualmente a história do Piauí, que não tem índio, é igualmente a história que
que o Brasil foi descoberto pelos portugueses, do mesmo jeito. Mesma mentira. Mesma mentira. Exatamente. Exatamente, gostei. Dona Francisca, olha, muito obrigado por ter concedido esse tempo aqui para a gente. Aqui só temos eu e Rebeca, né? Rebeca, que é estudante de História lá da UESP, né? Também membro do GT. O Charles acabou perdendo a conexão, a Tatiana também teve que sair. Mas, para quem for assistir depois, só tenho a agradecer. E, Dona Francisca, muitíssimo obrigado pela aula, como a Rebeca está dizendo, por essa história de vida. Espero que a gente possa conversar outros dias para a senhora contar mais coisas. Se a senhora lembrar de mais história, pode contar com a gente. Eu vou anotando. É porque, né, às vezes, a gente passa por... Tem muitas coisas, e às vezes a gente não consegue contar a história da gente tintim por tintim, né? Porque se a gente for contar essa história da gente tintim por tintim, tinha muita história, né? A gente atora no meio, volta para trás, chega lá. Chega lá, de volta. Mas é assim mesmo, né? Que é assim, porque eu acho que a minha história, desde pequena, se eu for é uma história sofrida. E eu não acho que hoje a minha vida é sofrida. A minha vida hoje é boa. É tão gostoso a gente ter a vida da gente de luta, né? A gente lutar uns pelos outros, defender, cobrar. E a gente cobrando é que a gente adquire, né? Se a gente não adquirir com um dia, mas a gente adquire com dois. E aí, mas a gente não pode se desanimar. Essa luta é a coisa, e a gente sabendo, para nós, povos indígenas, não só do Piauí, mas de todo o Brasil, não está sendo fácil, as histórias que tem para nós não sendo fáceis. Então, por isso, precisamos lutar, a luta tem que aumentar. Tem que aumentar, cada dia mais tem que aumentar a luta, e encerrar mesmo a luta, porque é que a gente chega aos nossos direitos. Dona Francisca, parabéns pela luta, parabéns pela vida, tá bom? Muito obrigado, vou encerrar. Obrigada, diga eu. Obrigada, desculpa aí, né, pelas homologações. É isso mesmo. Tchau, tchau, gente. Vou encerrar a gravação aqui.